Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna reta, fechar os olhos para ouvir a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. Ligue-se a Deus. A genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidasse, dava, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Malate, Malate, filho de Levi, Levi, filho de Melque, esse filho de Janaí, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, esse filho de Esli, filho de Nagal, Nagal, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, esse filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, esse de Salatiel, filho de Nete, Neri, Neri, filho de Melque, Melque, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, esse de Eumadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Elisier, Elisier, filho de Jorim, esse de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, esse filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, esse filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obedé, Obedé, filho de Boaz, esse filho de Salã, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Ami, filho de Esrom, esse filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, esse filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Hagaú, filho de Paleque, esse filho de Eber, filho de Salã, Salã, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, esse filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, esse filho de Maalalei, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e esse filho de Adão, filho de Deus. Então aqui é a genealogia de Jesus Cristo. Concentremos na luz divina, na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, que a força do amor, que a força da luz, que a força da paz, que a força do Divino Mestre nos ilumine, nos proteja, nos dirija, nos faça o amor incondicional, nos faça a luz bendita, que a força do amor, da verdade, da justiça, do bem maior, nos ilumine, nos proteja. Vamos agora inspirar e expirar. Inspira, expira, inspira, expira e relaxa o corpo. Agora, vamos deixar nosso corpo solto, nosso corpo suave, nosso corpo tranquilo. Sinta que seu corpo está leve, livre e solto. Sinta que a luz maior vem te defender.
todo bem está com você. Que a luz maior está com você. Sinta nesse instante que todo bem, todo amor, toda paz, toda saúde vem para você. Flexione suas mãos e sente a luz dourada nelas. Lava seu rosto, os olhos, a testa, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, os ouvidos. Sente as têmporas, sente seus cabelos e vê uma suavização. Os ombros, os braços e mãos. E a luz dourada vai sendo absorvida no sangue, nas células, nos nervos, nos ossos. Passa a luz dourada em todo o tórax, na frente, nas laterais, nos quadris, na coluna vertebral em cima e embaixo, nos rins, nos pulmões. Inspira, expira. Passa a luz dourada nos braços. Vai fazendo sua automassagem caprichosa. Flexiona. Passa a luz dourada nas coxas, nos joelhos, nas pernas, nos tornozelos, no dorso dos pés, na planta dos pés. Inspira, expira. Consegue tua bênção, tua luz, tua paz. Todo o seu corpo fica iluminado, dentro e fora, pela luz dourada. Agradecemos imensamente podermos ter realizado essa vivência. Que a força do amor, da fé, da saúde, da cura, da abertura dos caminhos se concretize. Que assim seja. Inspira, expira. Juntando as mãos em prece, agradecemos poder ter realizado esta vivência. Que a nossa libertação se concretize. Faça seu pedido. Que assim seja. Namastê. Vamos verticalizar nossa coluna, relaxar nosso corpo, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir a pregação da Bíblia Sagrada, baseada no apóstolo de São Lucas. Batismo de Jesus. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É lindo esse batismo de Jesus. E gosto muito do Evangelho segundo São Lucas. Vamos guardar esses ensinamentos e pedir o nosso batismo. Agradecemos imensamente poder estar realizando o Evangelho. Flexionemos as mãos, vamos visualizar a luz dourada, realizar automassagem da cabeça aos pés e sentir que Jesus nos ama, que Deus nos acolhe. Sentir também que nossas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Trabalhar com a nossa luz, com nossas mãos, da cabeça, do rosto, até os pés. Passando a luz dourada mais intensamente nos pontos frágeis. Sentindo que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam, e focalizando a luz dourada, tão brilhante como o sol,
trabalhando também as coxas, os joelhos, as pernas, os pés, em toda a extensão. Sentindo que a luz dourada entra em nosso corpo, purifica todos os órgãos e o sangue. Assim é, assim será, para sempre. Vamos nos visualizar dentro de múltiplas cápsulas douradas. Estamos dentro delas, elas abrem nossos caminhos, fortalecem nosso ser, que assim seja. Agradecemos a chance de podermos estar realizando essa vivência. E agora, vamos fazer nosso pedido. O que você precisa agora? Deus nos auxilia, nos protege para sempre. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, pescoço em toda a volta, o rosto, deixar a coluna bem ereta. Vamos ver agora a Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Lucas. João dá testemunho de Jesus. Estando o povo na expectativa e discorrente de todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Que a luz divina do Evangelho nos cubra de bênçãos e que sigamos o bem, a luz, o amor e a... Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. Suavize bem o corpo, relaxe, feche os olhos, ligue-se a Deus, a todos os seres que você deposita fé e ouça esse trecho do Evangelho. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracomites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías.
Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abrão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abrão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis notícias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Então, esse é um capítulo do qual João Batista fala. Depois vai ter outro que João dá o testemunho de Jesus e vai se seguir. A Bíblia Sagrada é muito importante. Vamos pedir agora que os mentores fluidifiquem nossa água. Com as mãos em prece, agradeçamos. Pedimos que nossas águas sejam transformadas num remédio. Que a luz de Cristo esteja conosco. Que sejamos libertos, felizes, independentes, curados. E agora, agradecidos por termos realizado este trecho da Bíblia, vamos fazer o nosso pedido, que será concedido. O que precisamos agora? Faça seu pedido. Que assim seja. Que a luz, o bem, a paz, a saúde e a alegria vibrem em nós por toda a eternidade. A me concentrar, deixar nosso corpo relaxado, tranquilo, sereno. Deixar nossa água preparada. Será como um remédio depois de fluidificada. Verticalize a coluna. Vamos ler agora o trabalho de Lucas. Menino Jesus e Nazaré, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminaram os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos.
e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que assim seja. Jesus, Espírito de vida, Pai, Filho do Senhor, veio para nos encontrar, para nos auxiliar, para nos ajudar, abrindo nossos corações para o amor, para a fé, para a divindade que existe em todos nós. Namastê. Vamos nos aquietar e pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que esta água se transforme no remédio, na luz bendita, na força infinita do amor. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, soltar os ombros, deixar a coluna verticalizada, suavizar o rosto, tórax, a coluna, braços, mãos, pernas, joelhos, deixar seu corpo leve. Ligue-se a Deus. Agora vamos ver a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Deixe sua água preparada. Agora vamos ver a circuncisão de Jesus. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias de purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A qual preparasse diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel.
Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sentindo que Jesus é o nosso guia, vamos pedir que os mentores purifiquem a água que vamos beber, que nós nos libertemos e que essa água fluídica nos renove e nos dê saúde, e nos dê alegria, e nos dê energia, paz e todo o bem necessário. Vamos beber agora a água fluidificada e pedir a cura necessária. Bebamos a água bem devagar. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, observar-se bem, fechar os olhos. Vamos ler agora o Evangelho de São Lucas, a Bíblia Sagrada. Agora vamos ler. Esse Evangelho de São Lucas é muito bom. Tem um jeito especial de escrever. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completavam-se-lhe os dias. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho
Durante as vigílias da noite, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será de todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando Jesus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Glória a Deus e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas oferecidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Jesus nasceu e havia uma grande alegria entre os pastores e todos. Importante sabermos que Deus está conosco. E havia muitos milagres naquela época. Interessante os anjos falarem com os pastores. Muito bom mesmo. Vamos agora relaxar nosso corpo, deixar a coluna verticalizada, ereta, sem contração alguma. Suavizar as pernas. Sem encostar os braços. Aliás, relaxar as pernas, deixar os pés separados, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Observe-se, feche seus olhos para ouvir o Evangelho, baseado em São Lucas. Muito lindo esse Evangelho. O nascimento de João Batista. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na rua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos seus vizinhos ficaram possuídos de temor
e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? É a mão do Senhor estava com ele. E a mão do Senhor estava com ele. Aí nós temos o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio de Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abrão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, relaxar bem as pernas, fechar os olhos para ouvir agora a Bíblia Sagrada, o Evangelho de São Lucas. Nós falamos do Evangelho de São Marcos anteriormente, agora estamos falando do Evangelho de São Lucas. Agora vamos falar o Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu treino os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. É muito bonito o Evangelho segundo Lucas. Tem uma beleza, uma suavidade. É lindo.
Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Coluna ereta, feche os olhos. Fique com seu corpo bem certo. Vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Vimos Marcos, vimos Mateus e agora estamos vendo São Lucas. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: "Alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo." Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim." Então disse Maria ao anjo: "Como será isto, pois não tenho relação com homem algum?" Respondeu-lhe o anjo: "Descerá sobre o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas." Então disse Maria: "Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra." E o anjo se ausentou dela. Maria visita a Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor." Então, muito lindo isso aqui. Lucas escreve muito bem: "Pai nosso, que estais em nós, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Pois tudo é o teu reino, e tu nos dá a grande paz." Que assim seja. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas. Amém.
Vamos relaxar nosso corpo, suavizar os braços, as pernas. Vamos suavizar as mãos, entrelaçando as mãos, encostando os polegares. Vamos melhorar cada vez mais. Pés no chão, separados. Fechar os olhos. Vamos iniciar agora o Evangelho de São Lucas. Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Predições referentes a João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Oi, seu Jair, tudo bom? Tá? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. O senhor lembra quando vence o seu mês? É dia 7. Dia 7, tá bom. Pois irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo eles, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. A felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus
para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, muito lindo esse evangelho de Lucas. O próximo capítulo é Maria visita Isabel. Então vamos sentir, silenciar, nos ligar a Deus para agradecer tudo que temos recebido, para agradecer as pessoas que nos cercam, para agradecer a nossa família, para agradecer a beleza dos céus, da terra, do mar, para sentir nossa elevação perante Deus. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna reta, fechar os olhos para ouvir a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. Ligue-se a Deus. A genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidasse, dava, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Malate, Malate, filho de Levi, Levi, filho de Melque, esse filho de Janaí, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, esse filho de Esli, filho de Nagal, Nagal, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, esse filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanão, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, esse de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melque, Melque, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, esse de Eumadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Elisier, Elisier, filho de Jorim, esse de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, esse filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, esse filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obedé, Obedé, filho de Boaz, esse filho de Salã, filho de Naasson, Naasson, filho de
Amin, Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Ami, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Hagaú, filho de Paleque, filho de Eber, filho de Salã, Salã, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, filho de Maaladei, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e filho de Adão, filho de Deus. Então, aqui é a genealogia de Jesus Cristo. Concentremos na luz divina, na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, que a força do amor, que a força da luz, que a força da paz, que a força do Divino Mestre nos ilumine, nos proteja, nos dirija, nos faça o amor incondicional, nos faça a luz bendita, que a força do amor, da verdade, da justiça, do bem maior, nos ilumine, nos proteja. Vamos agora inspirar e expirar. Inspira, expira, inspira, expira e relaxa o corpo. Agora, vamos deixar nosso corpo solto, nosso corpo suave, nosso corpo tranquilo. Sinta que seu corpo está leve, livre e solto. Sinta que a luz maior vem te defender. Tudo bem está com você. Que a luz maior está com você. Sinta nesse instante que todo bem, todo amor, toda paz, toda saúde vem para você. Flexione suas mãos e sente a luz dourada nelas. Lava seu rosto, os olhos, a testa, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, os ouvidos. Sente as têmporas, sente seus cabelos e vê uma suavização. Os ombros, os braços e mãos. E a luz dourada vai sendo absorvida no sangue, nas células, nos nervos, nos ossos. Passa a luz dourada em todo o tórax, na frente, nas laterais, nos quadris, na coluna vertebral em cima e embaixo, nos rins, nos pulmões. Inspira, expira. Passa a luz dourada nos braços. Vai fazendo sua automassagem caprichosa. Flexiona. Passa a luz dourada nas coxas, nos joelhos, nas pernas, nos tornozelos, no dorso dos pés, na planta dos pés. Inspira, expira. Consegue tua bênção, tua luz, tua paz. Todo o seu corpo fica iluminado, dentro e fora, pela luz dourada. Agradecemos imensamente podermos ter realizado essa vivência.
da força do amor, da fé, da saúde, da cura, da abertura dos caminhos se concretize. Que assim seja. Inspira, expira. Juntando as mãos em prece, agradecemos poder ter realizado esta vivência. Que a nossa libertação se concretize. Faça seu pedido. Que assim seja. Namastê. Verticalizar nossa coluna, relaxar nosso corpo, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir a pregação da Bíblia Sagrada, baseada no apóstolo de São Lucas. O batismo de Jesus. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É lindo esse batismo de Jesus.